Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos conceda o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê entendimento de tudo que for lido agora. Nos abençoa, Pai, que nós tenhamos uma semana maravilhosa na Tua companhia. É o que te pedimos em nome de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial do lugar santíssimo. É em nome de Yahushua que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Eterno. E hoje o assunto é aonde Deus, o Altíssimo Yahu, está quando há tragédias. Será que fomos abandonados? Por que acontece tudo isso conosco? Vamos ver o que fala nesse estudo de hoje. Tragédias. Elas são indescritíveis, não têm hora para chegar. Não pedem licença e interrompem os sonhos no início ou na melhor parte deles. Elas não têm a cortesia de esperar os sonhos terminarem. A tragédia em geral parece acontecer só com as outras pessoas, mas quando ocorre conosco, uma insistente pergunta paira no ar. Por quê? Onde está o Altíssimo Criador quando a tragédia ataca? Ele sabe aonde estamos e o que está acontecendo conosco? Ele vê quando estamos sofrendo? Ele realmente se importa? Se sim, por que não vem nos socorrer? Jamais entenderemos os problemas, jamais compreenderemos os incêndios, as inundações, os terremotos e todas as desgraças enquanto não buscarmos desvendar o que se passa por trás de tudo isso. Não há meio de entendermos o sofrimento enquanto não entendermos o Altíssimo Pai Celestial. Precisamos entender o dilema divino. O Altíssimo não queria brinquedos para manipular e controlar. Ele não criou robôs. O Criador não tensionou formar pessoas movidas à bateria. Ele queria gente de verdade a quem ele pudesse amar e de quem pudesse ser amado. Queria que fossem livres para escolher. Vamos ouvir a voz do Altíssimo. Peguem as suas Bíblias e vamos ler o que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Está escrito: mas se lhes parece mal o servirem o Altíssimo Yahu, escolham hoje a quem haverão de servir. Se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoritas, em cuja terra vocês habitam. Porém, eu e minha casa serviremos a Yahu. Amém. Essa foi a liberdade de escolha que o Altíssimo Yahu deu aos anjos e a todos os seres criados. E quando o Altíssimo Yahu fez isso, ele correu um tremendo risco. Alguém, em algum lugar, poderia escolher se rebelar. E foi exatamente o que aconteceu. O profeta Isaías escreveu a esse respeito. Está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Diz assim: como você caiu do céu, astro brilhante, filho da aurora, como foi lançado por terra, você que debilitava as nações, e você dizia no seu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas do Altíssimo, exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer era o filho da alva ou aurora. Era o anjo mais elevado do céu, que ficava junto ao trono, mas ele ficou orgulhoso e quis ocupar o lugar do Altíssimo. Aprendemos mais sobre esse assunto no livro do profeta Ezequiel. Está escrito, Ezequiel capítulo 28, versículos 14, 15 e 17. Você era o querubim que estendia suas asas protetoras, e eu fiz com que estivesse sobre o monte sagrado do Altíssimo. Você ia e vinha entre pedras de fogo, era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. O seu coração se tornou orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu resplendor. Todavia, eu o lancei por terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Que lindo anjo deve ter sido, mas o coração dele se exaltou por causa de sua beleza. Ele corrompeu sua sabedoria por causa de seu resplendor. Há pessoas que dizem que o Altíssimo Yahweh, nosso Pai Celestial, é o responsável pelo mal por ter criado Lúcifer. Afirmam que o Altíssimo criou o diabo, mas isso é realmente verdade? Não. O que as Sagradas Escrituras nos revela é que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Portanto, o Altíssimo Yahweh o criou perfeito, mas deu-lhe o poder e a liberdade de escolha da mesma maneira como faz conosco, comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Ao exercer a sua liberdade de escolha, Lúcifer transformou-se num diabo. Diante disso, o que faria o Altíssimo? Observe o dilema divino. O Altíssimo Yahweh poderia ter impedido a rebelião, deixando de criar pessoas. Ele poderia ter preenchido o universo com diversos sóis, galáxias e planetas, deixando-os desabitados. No entanto, o Altíssimo preferiu criar as pessoas, porque só elas podem amar. Depois da rebelião de Lúcifer, que pôs fim à harmonia perfeita do universo, ainda restaram várias opções. O Altíssimo poderia ter optado por forçar seus súditos ou poderia descartá-los, jogando-os fora como se faz com brinquedos quebrados. Caso o Altíssimo tivesse agido dessa maneira, não teria sido compreendido. Se ele realmente tivesse procedido assim, provaria apenas que, de fato, queria robôs e não pessoas que pudessem exercer a liberdade de escolha. O Altíssimo poderia explicar as razões pelas quais expulsou os anjos rebeldes do céu, mas explicar a natureza do pecado estaria além da compreensão de seres que nunca tinham presenciado o pecado. Talvez o Altíssimo Yahweh pudesse simplesmente ignorar a rebelião, mas se tivesse agido assim, o resultado seria o caos. A rebelião poderia se alastrar e o universo inteiro cairia. Só havia um jeito, apenas uma maneira segura de lidar com a rebelião. Teria que ser permitido ao pecado demonstrar seu verdadeiro caráter. Isso levaria tempo, muito tempo. Implicaria em milhares de anos de sofrimentos, guerras, catástrofes, ódios, violências e mortes. Tudo isso causado pelo anjo rebelde. Seria necessário tempo suficiente para que seres humanos, anjos e habitantes de outros mundos vissem a verdadeira face do pecado.
O Altíssimo Yahweh, então, poderia finalmente destruir o pecado sem nenhuma voz de reprovação. O pecado será destruído um dia. A segurança do universo exige isso, mas o Altíssimo não tomará essa decisão extrema se não tiver a aprovação de todos os seres inteligentes. Entretanto, a rebelião demandou uma ação imediata da parte do Altíssimo e o resultado foi uma guerra no céu. Está escrito, Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9. Depois houve uma batalha nos céus. Miguel, o nome de guerra de Yahushua, o Filho do Altíssimo, e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram, mas foram vencidos, e por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar nos céus. O grande dragão foi expulso dos céus. Ele é a antiga serpente, também conhecido por Diabo e Satanás, o enganador do mundo. Ele e os seus anjos foram lançados sobre a terra. Guerra no céu. Miguel, outro nome para Yahushua, o Filho do Altíssimo, e seus anjos lutaram contra o dragão. Antes Lúcifer, agora Satanás e seus anjos. E Satanás e seus adeptos foram expulsos do céu. A rebelião de Lúcifer havia trazido uma assustadora nota de discórdia à harmonia perfeita do céu. A ameaça de ela se espalhar pelo universo era real. Uma decisão devia ser tomada, a despeito de saber do risco que envolveria o nosso planeta. O plano da criação seria mantido? Os seres humanos, como todas as demais criaturas, seriam criados com poder e liberdade de escolha. E quando o plano da criação deste mundo foi executado, como o Altíssimo se sentiu? O Altíssimo estava tranquilo, porque sabia exatamente o que fazer caso Adão e Eva aceitassem a rebelião proposta por Satanás. O Altíssimo Yahweh enfrentaria não com força, nem com armas, mas com uma cruz. O Altíssimo Yahweh e seu filho Yahushua haviam concordado que, se os seres humanos se juntassem à conspiração, o nosso Salvador Yahushua, o Filho do Altíssimo, viria à terra para morrer em lugar do homem. Mesmo tendo descansado naquele primeiro sábado, ele já possuía o Calvário em seu coração. Está escrito, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E todos os habitantes da terra a adorarão, com exceção daqueles que, desde a criação do mundo, têm os nomes escritos no livro da vida, do qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Que declaração! Ela nos conta uma tremenda história. O Cordeiro, Yahushua, estava pronto para morrer desde a fundação do mundo. Esta seria a arma com a qual o Altíssimo Yahweh combateria o pecado. O Cordeiro morto numa cruz, e com essa arma ele seria vencedor. E agora? O que faria Satanás? Abandonaria sua guerra contra o Altíssimo Yahweh? Não, claro que não. Ainda assim, é impossível entender as tragédias se não atentarmos para esse conflito cósmico que está em andamento. O sofrimento será sempre um mistério, até que compreendamos o que está acontecendo nos bastidores. Somos afligidos pela triste tendência humana de acreditarmos a nós mesmos todos os sucessos e as coisas boas da vida e de culparmos o Altíssimo por todas as desgraças e tragédias. As Sagradas Escrituras nos relatam a interessante experiência de Jó. Ao lê-la, nós nos tornamos participantes dos acontecimentos que estão por trás das cenas. Somos informados que ocorreu uma conversa com o Altíssimo Yahweh e Satanás. O Altíssimo expressou plena confiança na lealdade de seu servo Jó. Satanás, por sua vez, declarou que Jó servia ao Altíssimo somente por ser favorecido. Com isso, o Altíssimo deu permissão
para que Satanás fizesse o que bem entendesse, desde que não tocasse em Jó pessoalmente. Apesar de tudo o que sobreveio a Jó, ele manteve a sua total confiança no Altíssimo. Então, Satanás disse que não seria assim se tivesse permissão para atingir a pessoa de Jó. O Altíssimo permitiu a Satanás prosseguir desde que poupasse a vida de Jó. Aí vieram as chagas e como doíam. E os que se diziam amigos sentaram-se e olharam para ele durante 7 dias, sem dizer uma só palavra. Que tortura! E quando abriram a boca, disseram a Jó que ele deveria ser um terrível pecador para merecer tamanho castigo. Eles pensaram que o Altíssimo estava provocando tudo isso. E, afinal de contas, era o Altíssimo o responsável ou não? Muitas pessoas ficam confusas nesse ponto. Está escrito em Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Afirma: mas estenda agora a sua mão e toque em tudo quanto ele tem, e você verá que ele blasfemará você e sua face. E Arro disse a Satanás: concedo-lhe poder para destruir tudo que ele tem. Somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás retirou-se da presença de Arro. O Altíssimo deu a Satanás permissão para destruir os bens de Jó, mas ele não devia estender a mão em sua pessoa. Jó ainda confiava no Altíssimo Iarro, e assim Satanás voltou à presença do Altíssimo e falou, está escrito, em Jó capítulo 2, versículos 5 e 7. Estenda agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra você na sua face. E Arro disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, somente poupe a vida dele. Então Satanás saiu da presença de Arro e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o topo da cabeça. É Satanás quem se delicia em sair e levar sofrimento e desgraça aos seres humanos. Não é o Altíssimo, mas sim o impiedoso e cruel inimigo do Altíssimo Iarro. A exemplo do que fez no passado, Yahushua, o Filho do Altíssimo, gostaria de andar pelos caminhos e vilas, pelos hospitais e clínicas e não deixar nenhum doente. Ele gostaria de mandar cada paciente para casa perfeitamente curado. Ele gostaria de impedir que os carros colidissem, gostaria de impedir que os aviões caíssem e que os acidentes não ocorressem. Ele gostaria de impedir os terremotos, as inundações e os incêndios. Mas se o Altíssimo realmente gostaria de impedir que todas essas coisas acontecessem, por que não o faz? Por quê? Por que ele não se apresenta e acaba com o sofrimento? Estaria lhe faltando poder? O Altíssimo não pode fazer alguma coisa pelos nossos problemas, além de expressar sua simpatia? Seria justo mencionar falta de poder para aquele que falou e tudo se fez? Não, não há falta de poder. Seria então ausência de amor? Mas se fosse falta de amor, o Altíssimo entregaria seu Filho para morrer em nosso lugar? Dificilmente. Mas então, qual é o problema? Se Ele é poderoso o suficiente e ama o bastante, por que deixa todas as tragédias acontecerem? O Altíssimo age assim porque é sábio. Se o Altíssimo fosse enfrentar a rebelião dessa maneira, isso faria somente com que ela se alastrasse ainda mais. Se o Altíssimo fosse fazer o que gostaria, se curasse toda a doença e impedisse
todas as armas de dispararem, todos os acidentes de acontecerem, se fizesse o possível para tornar a vida suave para nós, jamais entenderíamos o quanto o pecado é cruel, impiedoso e mortífero. No entanto, o maior de todos os mistérios é a razão pelo qual o inocente deve sofrer com o culpado. Mas a discussão entre o Altíssimo Iarro e Satanás não terminou. E até que termine, muitas coisas ruins acontecerão a todos. E se o Altíssimo protegesse e curasse seus filhos e respondesse a todas as orações como gostaria de fazer, deixando a tragédia cair somente sobre aqueles que rejeitam a sua graça, Satanás o acusaria de ser injusto. E mais, ele afirmaria que servimos ao Altíssimo por causa de seus favores especiais. É impossível compreender as lágrimas e o sofrimento, a não ser que entendamos o conflito que está caminhando rumo à solução final. É um conflito a ser decidido entre o Altíssimo e Satanás, entre o bem e o mal. Você e eu estamos envolvidos nesta questão. Anjos do bem e do mal estão batalhando por nossa lealdade. Se nossos olhos se abrissem para o mundo invisível, veríamos como essas batalhas são ferozes. Um dia, muito em breve, o Altíssimo Iarro, o nosso Pai Celestial, explicará os estranhos mistérios da vida e nós entenderemos e aprovaremos o modo como ele conduziu as coisas. É isso, meu irmão, minha irmã. Nós temos que nos apegar ao nosso Salvador e ao nosso Criador, ao Pai Celestial. Temos que pedir o Espírito Santo todos os dias. Essa batalha está chegando ao fim e nós não temos tempo a perder. Que o nosso Pai Celestial continue te abençoando, cuidando de você, mas permita que Ele entre na sua vida. Um beijo no seu coração e que tenha um dia feliz na companhia do Espírito Santo. Amém.